Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Clyde, monitor de Bioquímica Básica, e vou prosseguir as explicações do monitor Fabiano, dessa vez a respeito do ciclo do ácido cítrico, como nós conseguimos enxergar esse ciclo no mapa metabólico. Antes de iniciarmos a visualização em si, é importante ressaltar que esse ciclo ele ocorre exclusivamente dentro da matriz mitocondrial, ou seja, dentro da mitocôndria. O Fabiano comentou com vocês, a mitocôndria no mapa metabólico ela é representada por esse contorno verde com fundo amarelo, certo? O ponto de início para analisarmos o ciclo do ácido cítrico é a molécula de piruvato. No caso, essa molécula de piruvato é proveniente da oxidação da glicose pela glicólise, que é uma via que o Fabiano também já discutiu com vocês, certo? Dependendo das condições do ambiente, de aerobiose ou de anaerobiose, essa molécula de piruvato ela segue diferentes vias. O que nos interessa aqui é a respiração aeróbica, ou seja, a respiração que observamos na presença de oxigênio. A molécula de piruvato ela entra dentro da mitocôndria por transportadores específicos. Esse piruvato ele vai ser primeiramente convertido em acetil-CoA. Essa conversão em acetil-CoA ela não é uma reação que faz parte do ciclo do ácido cítrico. A gente pode dizer que é apenas uma preparação para que realmente se entre no ciclo do ácido cítrico. Lembrando que essa molécula de acetil-CoA ela pode ser proveniente de diferentes substratos orgânicos, aminoácidos, ácidos graxos e outros tipos de açúcares que não a glicose. Mas no nosso caso aqui, o que nos interessa é a transformação do piruvato em acetil-CoA. Essa transformação ela é uma reação que nós chamamos de descarboxilação oxidativa. Observe que nessa reação nós temos a perda de uma molécula de CO2 que está representada à direita da seta que vai do piruvato para o acetil-CoA, e por ser oxidativa envolve uma reação de oxirredução. No caso, a molécula de piruvato vai ser oxidada a acetil-CoA e o NAD vai ser reduzido a NADH mais H+, que está representado à esquerda da seta que liga o piruvato ao acetil-CoA. A enzima responsável por esse processo, na verdade, é um complexo enzimático formado por 3 enzimas, que é o complexo da piruvato desidrogenase, que a gente também chama de PDH, para ficar mais fácil de falar. Bom, a partir da produção do acetil-CoA, aí sim eu posso, de fato, seguir com as reações do ciclo do ácido cítrico, que estão representadas aqui no mapa metabólico. Deixa eu conseguir ampliar aqui, calma aí. Ela está representada justamente por esse desenho esse desenho oval a partir do acetil-CoA. Bom, são 8 grandes reações, como a gente bem sabe. Não é necessário que a gente saiba de cor o nome das substâncias ou mesmo as enzimas que catalisam as reações das quais essas substâncias fazem parte. Até porque o mapa metabólico está aqui para suprir essa necessidade. Nos falar o nome das substâncias, o nome das enzimas e até mesmo alguns produtos dessas reações, certo? A primeira reação ela é uma reação de condensação. Trata-se da junção de uma molécula de acetil-CoA com uma molécula de oxalacetato. Alguma confusão pode ser gerada na visualização do mapa metabólico por conta da quantidade de setas. Só que, lembrando que o Fabiano já comentou com vocês no primeiro vídeo, como essa é uma reação de catabolismo, de quebra, a gente vai seguir essa seta preenchida, tá bom? Segue somente o sentido da seta preenchida. Então, a primeira reação é de condensação entre o acetil-CoA e uma molécula de oxalacetato, formando o citrato. A enzima que catalisa essa reação é essa 4.1.3.7, que nada mais é do que a citrato sintase. A segunda reação é uma reação de isomerização, certo? Essa reação é extremamente importante porque nós teremos a produção do isocitrato a partir do citrato. Aqui pela enzima aconitato hidratase, essa enzima também é chamada só de aconitase, certo? Logo em seguida, a gente tem
a conversão do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Aqui está como 2-oxoglutarato, mas é porque, além do mapa metabólico ser em inglês, a gente tem variações do nome de algumas substâncias, certo? A conversão de isocitrato em alfa-cetoglutarato também é uma descarboxilação oxidativa, assim como a gente observou na conversão do piruvato a acetil-CoA. Bom, a conversão do isocitrato a alfa-cetoglutarato é catalisado por essa enzima, a isocitrato desidrogenase. No caso, essa isocitrato desidrogenase ela tem como aceptor de elétrons o NAD+. Portanto, nessa reação, nós vamos ter, além da perda de CO2, a produção de NADH mais H+. A gente observa pela saída dessa seta vermelha, a partir da seta que liga o isocitrato e o alfa-cetoglutarato. Observe que aqui não está representado a molécula de CO2. O mapa metabólico ele é uma síntese das informações que nós precisamos saber sobre as principais vias metabólicas. No entanto, ele não é completo, ele não tem todos os substratos nem todos os produtos das reações. E a gente observa isso aqui. Nós não temos a representação da saída de uma molécula de CO2, mas nesse momento aqui nós temos a saída de uma molécula de CO2. É importante saber disso. Logo depois nós temos outra descarboxilação oxidativa, nesse caso de alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Essa reação ela também é catalisada por um complexo enzimático, que a gente chama de complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Esse complexo é extremamente semelhante ao complexo da piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetil-CoA. No entanto, a diferença aqui é que o sítio de ligação das enzimas ele apresenta algumas diferenças estruturais que permite uma especificidade desse sítio ao alfa-cetoglutarato e não ao piruvato, certo? Bom, aqui novamente nós temos um detalhe. A entrada de uma coenzima A novamente no ciclo. Lembrando que a coenzima A que estava presente no acetil-CoA, ela foi perdida na conversão do acetil-CoA e oxalacetato em citrato. Observe que também não tem a representação da perda dessa coenzima A no momento que ocorre a primeira reação. Mas aqui, para produzir o succinil-CoA, até pelo nome a gente pode inferir que tem a participação da coenzima A. Ok? Bom, a próxima reação é a conversão do succinil-CoA em succinato. Essa reação é uma reação também muito importante, catalisada por essa enzima aqui, a succinil-CoA sintetase. Aqui ela está sendo chamada de succinil-CoA ligase, mas ela assume outros nomes, tá? A gente pode ver até os sinônimos aí representados. Essa reação ela é uma fosforilação ao nível do substrato. Não precisa se preocupar com esse nome por agora, tá? O nome das reações especificamente. O que é importante saber aqui e que não está devidamente representado é que nesse momento nós temos a produção daquela molécula de GTP. Esse GTP ele é um equivalente energético do ATP. Então aqui nós temos de fato uma produção de energia, representado pelo GTP. A próxima reação é a conversão do succinato em fumarato. Essa reação é catalisada pela enzima succinato desidrogenase. Eu lembro a vocês que a succinato desidrogenase é a única enzima do ciclo do ácido cítrico que está de fato aderida à membrana interna da mitocôndria. A gente vê até a representação disso no próprio mapa metabólico. Todo esse quadrado branco aqui, contendo FADH2, FES, citocromo B, enfim, ele é a representação dessa enzima, succinato desidrogenase. Observe que ela está aderida ao que seria a membrana interna da mitocôndria, representada por esse sombreado verde, ok? Então, essa enzima é a única enzima do ciclo de Krebs aderida à membrana interna da mitocôndria. A conversão de succinato em fumarato, ela se dá por uma reação de oxirredução. E nós teremos a produção de um FADH2. Esse FADH2, diferentemente do NADH mais H+, é um aceptor de elétrons que está obrigatoriamente ligado a uma proteína. Ele não está livre para ser usado como substrato, ok?
A gente vê isso representado também, porque o FADH2 está representado aqui dentro do que seria a enzima. A próxima reação é a conversão de fumarato a malato. Essa é uma reação de hidratação, catalisado pela enzima fumarato hidratase, que também é chamada de fumarase. Lembrando que essa enzima, ela é uma enzima bastante estéril específica. Ela só permite a conversão do fumarato com ligação trans no malato levógero, no L-malato, no estereoisômero L do malato, ok? Isso é bastante importante. Também não está representado esse L-malato aqui. Continuando, então, a última reação do ciclo do ácido cítrico é a conversão do malato em oxaloacetato, estabelecendo, então, a ideia de ciclo em que o oxaloacetato ele é tanto o ponto de partida quanto o ponto de parada do ciclo do ácido cítrico. A conversão de malato a oxaloacetato também é uma reação de oxirredução. Nós temos a oxidação do malato ao oxaloacetato e a redução de uma molécula de NAD+, a NADH mais H+. Isso está representado corretamente aqui a partir dessa seta vermelhinha que está saindo à esquerda, da seta que interliga o malato ao oxaloacetato. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Assim você consegue enxergar o ciclo do ácido cítrico ocorrendo dentro do ambiente mitocondrial. É extremamente importante a gente ter essa informação da ocorrência dentro da mitocôndria e a gente saber que nunca confie sempre no que o mapa metabólico mostra. Porque, por exemplo, na conversão do isocitrato ao fosfetoglutarato, a gente não tem a representação de um CO2 saindo, nem do alfa-cetoglutarato para o succinil-CoA, certo? Essas são informações que a gente tem de saber. Então, se uma questão, por exemplo, fizer uma pergunta mais específica sobre isso e não tiver no mapa metabólico, você pode usar como base sim, mas não fique confiante 100% nas informações que estão lá, porque ele não é completo, ok? Ele é só para a gente se basear e ter uma noção do que está ocorrendo naquela via metabólica. Eu espero que tenha ajudado e bons estudos para todos.